Além da Vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da Vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina. Bom dia, queridos amigos, ouvintes do programa Além da Vida, da Rádio Londrina. É com muito prazer que eu, Pedro João e o Gilberto Coutinho estamos aqui para estudar essa doutrina maravilhosa, levantarmos os temas da nossa existência, do nosso dia a dia, para que possamos conhecer sobre a ótica da doutrina espírita, que se baseia e se fundamenta nos preceitos cristãos. Temas esses que nos assolam, nos abordam no dia a dia, que estão inseridos no nosso contexto individual. Neste momento importante da vida da humanidade, onde passamos por momentos de tensão, de solidariedade, vamos elevar os nossos pensamentos ao nosso Pai, Criador de tudo, causa primária de todas as coisas, inteligência suprema. Vamos mentalizar a figura do nosso Mestre querido, Jesus Cristo, rogando o amparo, a assistência necessária para os nossos problemas, para os nossos dias, mas acima de tudo, para que possa estabelecer a paz no mundo, para que possa envolver os dirigentes dos países envolvidos hoje nessa questão tão triste, tão lamentável no século XXI, da iminência e da existência de uma guerra, onde tentamos nós transformar as nossas vidas em vidas de amor, de serenidade, de fraternidade, certos de que nada, absolutamente nada, acontece sem a permissão do nosso Pai. Agradecer pela nossa vida, pelo dia de hoje, por levantarmos, por abrirmos nossos olhos, podermos caminhar, e pela oportunidade de estarmos aqui na rádio fazendo o programa, estudando um pouquinho mais para conhecer não só os preceitos cristãos, mas também para nos autoconhecer. Para iniciarmos o programa desta manhã, vamos ouvir a mensagem do Momento Espírita. Por vezes em nossa vida, nos sentimos como se estivéssemos em uma encruzilhada. Vários caminhos se apresentam à nossa frente e não conseguimos nos decidir qual deles devemos tomar. Nessa hora, é comum desejarmos que algo inesperado aconteça. Algo como um sinal dos céus que nos auxilia a definir nossa escolha. Em verdade, ele sempre se manifesta. Uma ideia nos surge de repente como que inspirada, vinda de algum lugar. Um acontecimento nos envolve, levando-nos a nos decidirmos por uma ou outra estrada. Acontece que nem sempre esse sinal dos céus pelo qual rogamos nos aponta alguma direção que nos seja agradável. Por isso mesmo o desconsideramos e caminhamos na direção contrária. Convenhamos, nem sempre é melhor, nem é mais acertada, ou ética, ou coerente. Isso nos recorda que o professor de neurologia Viktor Frankl, que vivia na Áustria, assistiu à invasão nazista com todas as suas amargas consequências. Esperando há anos por um visto para viajar para os Estados Unidos, de forma inesperada, foi convocado a comparecer ao consulado para receber a autorização. Foi então que sua mente começou a fervilhar. Teria ele o direito de ir embora de seu país, deixando sozinhos os seus pais,
exatamente naquele período nevrálgico? Que destino os aguardaria, senão a deportação e o campo de concentração? Indeciso, resolveu sair para caminhar. Foi então que pensou que aquela era uma ocasião em que um sinal dos céus era tudo de que ele precisava. Quando voltou para casa, viu um pedaço de mármore sobre uma mesa. Seu pai o encontrara em um monte de destroços onde antes se erguia a sinagoga, agora queimada. A pedra era parte das tábuas dos 10 mandamentos. Tinha uma letra cinzelada e seu pai, de forma inesperada, lhe disse que sabia exatamente a qual mandamento pertencia aquela letra hebraica. Isso porque só havia um mandamento com aquela inicial, que era: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra. Frankel reconheceu que aquele era o sinal dos céus que ele pedira. Resolveu ficar em sua terra junto dos seus pais. O visto para a viagem aos Estados Unidos caducou. Ele foi aprisionado e ficou 3 anos em campos de concentração, nas situações mais adversas. Submetido a trabalhos forçados em escavações e construções de ferrovias, ao ser libertado, pesava apenas 25 quilos. Perdeu sua esposa. Seu pai morreu de exaustão e sua mãe foi enviada para a câmara de gás. Mas ele atendera ao sinal que lhe fora enviado. Atender à piedade filial, que estabelece que ao amor se devem juntar o respeito, as atenções. A obrigação que implica de se cumprir com eles, de modo ainda mais rigoroso, tudo o que a caridade ordena em relação ao próximo. Viktor Frankl fez sua escolha. Um exemplo que nos merece reflexões e algumas indagações pessoais. Como temos nos comportado em relação aos nossos pais? Como temos recebido as intuições que nos chegam, alertando-nos de deveres a cumprir, de tarefas a executar? Pensemos nisso. Os textos do Momento Espírita estão à sua disposição na internet. É só acessar momento.com.br. Mais informações, ligue 41 3223 6174, Curitiba, Paraná. Bom dia, ouvintes da Rádio Londrina, do programa Além da Vida. Iniciando o nosso programa de hoje, Pedro, João e eu, Gilberto, vamos fazer a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede Perfeitos. Item 3, o homem de bem. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade em sua maior pureza. Se interroga sua consciência sobre seus próprios atos, pergunta a si mesmo se não violou essa lei, se não fez mal, se fez todo o bem que podia, se negligenciou voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem o que reclamar dele, enfim, se fez ao outrem tudo o que quereria que se fizesse para com ele. Tem fé em Deus, em sua bondade, em sua justiça e em sua sabedoria. Sabe que nada ocorre sem a permissão e se submete em todas as coisas à sua vontade. Tem fé no futuro, por isso, coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações, e as aceita sem murmurar. O homem, penetrado no sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperança de retorno, restitui o bem para o mal, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seu interesse à justiça. Ele concorda com a satisfação dos efeitos que derrama sobre os serviços que presta,
nos felizes que faz, nas lágrimas que seca, nas consolações que dá aos aflitos. Seu primeiro movimento é de pensar nos outros antes de pensar em si, de procurar o interesse dos outros antes do seu próprio. O egoísta, ao contrário, calcula os lucros e as perdas de toda ação generosa. Ele é bom, humano e benevolente para com todo mundo, sem exceção de raças nem de crenças, porque vê irmãos em todos os homens. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança o anátema àqueles que não pensam como ele. Em todas as circunstâncias, a caridade é o seu guia. Diz a si mesmo que aquele que leva o prejuízo ao trem por palavras malévolas, que fere a suscetibilidade de alguém por seu orgulho e seu desdém, que não recua à ideia de causar uma inquietação, uma contrariedade, ainda que leve, quando pode evitar. Falta ao dever do amor ao próximo e não merece a clemência do Senhor. Não tem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas e não se lembra senão dos benefícios, porque sabe que lhe será perdoado se ele próprio assim houver perdoado. É indulgente para com as fraquezas alheias, porque sabe que ele mesmo necessita de indulgência. E se lembra dessa palavra do Cristo, que aquele que estiver sem pecado lhe atire a primeira pedra. Não se compraz em procurar os defeitos alheios, nem em os colocar em evidência. Se a necessidade a isso o obriga, procura sempre o bem que pode atenuar o mal. Estuda suas próprias imperfeições e trabalha sem cessar em as combater. Todos os seus esforços tendem a poder dizer a si mesmo no dia seguinte que há nele alguma coisa de melhor do que na véspera. Não procura fazer valorizar nem seu espírito, nem seus talentos às expensas de outrem. Aproveita, ao contrário, todas as ocasiões de fazer ressaltar o que é vantagem dos outros. Não tira nenhuma vaidade nem de sua fortuna, nem de suas vantagens pessoais, porque sabe que tudo que lhe foi dado pode lhe ser retirado. Usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos, porque sabe que é um depósito do qual deverá prestar contas, e que o emprego mais prejudicial para si mesmo é o de fazer servir a sua satisfação e a de suas paixões. Se a ordem social colocou homens sob sua dependência, ele os trata com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Usa de sua autoridade para erguer seu moral, e não para os esmagar com seu orgulho. Evita tudo que poderia tornar uma posição subalterna mais penosa. O subordinado, por sua vez, compreende os deveres de sua posição e se faz um escrúpulo de os cumprir conscienciosamente. O homem de bem, enfim, respeita em seus semelhantes todos os direitos dados pelas leis da natureza, como gostaria que se respeitasse para com ele. Esta não é a enumeração de todas as qualidades que distinguem um homem de bem, mas todo aquele que se esforce em as possuir está no caminho que conduz a todas as outras. Essa lição do homem de bem é uma das lições mais bonitas, né, que tem no Evangelho, para que a gente possa buscar o reencontro do equilíbrio. Porque se esse texto que a gente acabou de ler não abrange, né, tudo aquilo que faz com que o ser seja um homem de bem, nós imaginamos então o que é ser um homem de bem. Porque se nós tivermos aqui desse texto 3 ou 4 itens, né, se a gente tiver adquirido esse controle, esse aprendizado e colocado em prática, nós já seremos pessoas extremamente diferenciadas em relação ao que somos hoje e ao que éramos ontem. Então isso faz de nós seres aprendizes, né? E faz com que nós nos enxerguemos o quanto a gente tem de pequenez ainda em nossos conhecimentos e nosso entendimento. Porque ser bom, ser benevolente para com todos, não ter exceção de crença nem de raça, né? Respeitar todas as convicções sinceras, são coisas que são muito difíceis de serem feitas. Porque cada um tem uma opinião, cada um tem um entendimento, cada um tem uma compreensão
e cada um as pratica de acordo com seu livre-arbítrio. Coloca em prática de acordo com seus pensamentos, com seu entendimento. E se somos milhares, milhões, bilhões de seres no planeta, cada um pensando de uma forma, olha a grandiosidade que vai nos trazer esse ensinamento. Então a gente começa a entender o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente começa a entender que as leis divinas são leis imutáveis e que têm que ser imutáveis. Elas não podem ser modificadas em momento algum. Então o que Deus fez quando nos trouxe as leis, quando criou essas leis divinas? Elas são leis extremamente sérias, perfeitas, e não são flexíveis. Elas não dão oportunidade para você ser meio bom ou ser meio mal. Ou você é bom ou você é mal. Mas Deus, em sua sabedoria divina, nos colocou o livre-arbítrio para que nós pudéssemos optar pela posição que quiséssemos. Então, como nos fala a lição dos sinais dos céus, né? Nós vamos receber a informação. Nós vamos aplicar essa informação em nossa vida à medida que a entendermos. E à medida que nós formos entendendo os nossos sentimentos, os nossos crescimentos, a nossa forma de viver, nós vamos vendo o quanto é importante que nós sigamos os ensinamentos das leis divinas. Não matarás, não roubarás, né? Não desejar a mulher do próximo e nem o patrimônio do próximo, nem as coisas que o próximo tem. Significa o que é isso? Não tenhais inveja. E aquele que não tiver inveja de nada já terá crescido muito, porque para não ter inveja ele tem que ter muitos valores adicionais. Ele tem que ter um autocontrole muito grande, ele tem que ter uma compreensão enorme, um entendimento vasto, uma aceitação da vida. Então a gente vai vendo que as coisas estão interligadas e todas elas integradas num único sistema, né? Que veio Jesus e nos falou aquela palavrinha chamada amor. Porque quem ama absorve os ensinamentos. Quem ama põe em prática aquilo que aprendeu. E isso faz com que nós, espíritos espíritas e espíritos cristãos, tenhamos por obrigação o nosso melhoramento. E não é um melhoramento para a próxima encarnação, é um melhoramento para hoje. Para que a gente possa começar a nos modificarmos hoje, para que possamos sentir os benefícios já num próximo momento reencarnatório. Para que a gente possa já vir numa outra oportunidade reencarnatória com o entendimento da nossa existência. Então não adianta a gente negar os ensinamentos, a gente negar a nossa capacidade de nos modificarmos, porque a única coisa que estaremos fazendo é prorrogando, deixando para depois e esperando que alguém faça algo por nós, ao invés de fazermos a nossa parte. E aí nós começamos a entender que os ensinamentos divinos são ensinamentos maravilhosos, que colocam à nossa disposição a oportunidade do trabalho, que colocam à nossa disposição a oportunidade da compreensão, do entendimento, da mudança. E isso só vai ocorrer se eu quiser fazer de mim um ser melhor, né, Pedro? É interessante essa questão das leis naturais, né, das leis divinas, porque não são leis que estão escritas em algum lugar, que é determinada de uma certa forma cogente, onde há uma fiscalização do poder público por aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer. Mas é algo que vem em nossa consciência. E quem não sabe o que é ser bom, né? Dentro de um contexto humano da nossa passagem por esse momento terreno, nós temos a perfeita consciência e o conhecimento daquilo que nós temos que fazer de positivo e aquilo que devemos evitar. E sabemos que para toda ação há uma reação. Essa é a parte da ciência, né, da física, né? Que tudo que você fizer vai voltar para você na mesma intensidade, só que no sentido contrário. Aquele que dá amor recebe amor, mas aquele que faz o mal, aquele que não constrói,
ele vai ter como resultado, dentro das leis naturais, dessas leis divinas, uma resposta equivalente àquilo que ele deixou de fazer ou que ele fez de forma errada, muitas vezes pensando realmente no prejuízo, na forma de deixar de fazer o bem. E a gente vê no retrato da existência de muitas pessoas, assim como na nossa própria existência, né? Que quando nos equivocamos com qualquer situação, a gente sofre as consequências. É uma coisa muito imediata, direta. A vida, ela é uma escola, ela vem para nos ensinar. E nós devemos sermos alunos aplicados, para que não só entendamos os seus ensinamentos, mas que coloquemos em prática. Conhecimento represado, o evangelho embaixo do braço, a falta de ação no bem, isso tudo, como lembro muito do nosso querido Hugo Gonçalves, tudo aquilo que não fazemos de bem, que deixamos de fazer de bem, é mal que fazemos para nós mesmos. Nós temos uma obrigação aqui, cada um de nós, essa importantíssima na existência humana. Cada um de nós tem uma obrigação, tem algo a se realizar, a fazer, a retratação de erros do passado, a comunhão de uma família, porque a família não é colocada com os seus membros, pais, pai, mãe, filhos, de forma aleatória, ela tem uma razão específica de ser. E nós, pais, avós, temos o dever, a obrigação de sermos a pessoa, a peça importante nessa família que vai fazer com que haja uma união, a confluência de amor mútuo. E nós temos então todo o conhecimento, porque ele está inserido no nosso consciente. Mas muitas vezes negligenciamos o conhecimento, muitas vezes não queremos fazer a coisa certa, e na maioria das vezes nós temos essa certeza de que deixamos de fazer o que era certo. E o azar é só nosso, porque aquele que eventualmente tinha a receber, ele vai receber, se não for de nós, será de outra pessoa. Então nós perdemos a oportunidade. E é nesses momentos que nós criamos muito para nós, muitas vezes para nós, o nosso inferno em vida, né? Eu tenho o conhecimento e a vivência de, na minha profissão, ver situações em que as pessoas deixam de fazer a sua obrigação e depois vêm sofrer as consequências, ou faz algo que não era para ter sido feito e depois novamente vem a questão da reação, né? As consequências, elas são inevitáveis. E a gente tem um adágio na doutrina espírita que diz que se a gente não faz as coisas que devem ser feitas por amor, nós seremos obrigados a fazer na dor. E isso é uma verdade que ninguém contesta. Tudo aquilo que é obrigação nossa, que nós deixamos de realizar e que poderíamos ter feito na questão da fraternidade, da amizade, do amor, do companheirismo, tudo que deixamos de fazer, que é obrigação nossa, se não fazemos ela da forma melhor para nós, ela acaba sendo imposta, e aí não tem como evitar. Então é muito mais fácil, muito mais inteligente e muito mais cristão nós trabalharmos na senda não só do aprendizado, mas de colocar em prática tudo aquilo que nós aprendemos, tudo aquilo que nós sabemos, para evitar para nós que amanhã sejamos cobrados por isso e que tenhamos a dor. Esse tempo atrás, inclusive, numa conversa falando a respeito da doutrina e das questões que envolvem os postulados espíritas, a existência de um inferno, um espaço físico no plano espiritual, eu me lembrei inclusive das palavras do Papa Paulo II, que ele falou uma vez que o inferno, ele não é um espaço físico, ele pode ser um estado de mente que pode ser vivenciado aqui na Terra. É aquele pai que perde o filho, é aquele
é aquele empresário que perde todo o seu dinheiro, é aquele ser humano que tinha obrigações para com os seus e negligenciou, e hoje ele está no esquecimento. E aí nós vemos os asilos abarrotados de pessoas que deixaram de cumprir com seu papel, filhos que perderam os pais porque não deram atenção, e é bem o tema do homem de bem que o Evangelho nos trouxe hoje. Então nós temos sim as nossas obrigações, nós temos as nossas dívidas do passado e temos também a responsabilidade de realizarmos nesse momento terreno tudo aquilo que nós projetamos e planejamos ainda quando estamos no plano espiritual, no nosso planejamento reencarnatório. Depende de nós colocarmos a mão na charrua sem olhar para trás e realizarmos o nosso trabalho, né, Gilberto? Certamente, né? Não nos é dado, vamos dizer assim, a obrigação, né, de sermos acelerados. Deus não nos pede isso, que a gente melhore numa única encarnação, mas Ele nos dá a oportunidade que nós possamos nos melhorarmos a cada momento reencarnatório. Você estava falando aí, Pedro, das formas como as pessoas veem a vida, né? Os sentimentos que às vezes incomodam, dificultam. Eu lembrei de uma frase que meu pai usava muito. Meu pai, na sua extrema simplicidade cultural, ele nos falava quando a gente era jovem, para que a gente evitasse o jogo, evitasse o baralho, evitasse algumas coisas que poderiam nos trazer prejuízos depois. E ele falava sempre a mesma frase: aquilo que vem fácil, vai fácil. E a gente vê aí, né, Pedro, as famílias às vezes que com uma verdadeira fortuna na mão, desencarna lá o pai ou a mãe e em pouco tempo desagrega tudo, perdem tudo, e os que tinham um conforto maravilhoso vão procurar empreguinho simples, o mais simples possível, porque não aprenderam a trabalhar. Passaram a sua vida até então apenas desfrutando daquilo que o pai e a mãe conseguiram amealhar. E isso vale também, não é só para o lado material, não. Isso vale também para o lado espiritual. Por isso as leis divinas são mais rígidas, né? Por isso as leis divinas são feitas para aquele que quer realmente se modificar, e não para quem coloca da boca para fora. Porque a gente pode enganar as pessoas por um bom tempo, por algum tempo, mas nós não podemos nos enganarmos eternamente. Porque o dia que a gente tiver um pequeno lapso de consciência e começarmos a raciocinar sobre o que é que eu tenho feito da minha vida, o que é que eu construí de bom, porque às vezes a pessoa vive reclamando de tudo e de todos. Às vezes a pessoa vive achando que o outro que tem algum patrimônio, que tem alguma coisa de bens materiais, achou no lixo, e se esquece que enquanto ele estava lá festando, estava correndo atrás do seu esporte favorito, indo para as festas, né, passeando e não tendo responsabilidade, o outro já estava trabalhando e trabalhou muito para conseguir alguma coisa. Mas aí vem a inveja. Porque a inveja é aquela incapacidade que a pessoa tem de se colocar à disposição de si próprio para se melhorar. A inveja é uma incapacidade natural do homem, preguiçoso. Porque aquele que labuta, que trabalha, que é sério nas suas responsabilidades, bem ou mal, devagar ou rápido, mas ele consegue se autossustentar. Ele consegue caminhar, e assim vale também para o lado espiritual. Aquele que não busca Deus em momento algum, quando começa a passar por dificuldades maiores, ao invés dele começar a entender e buscar saber o que é que está acontecendo, ele começa a se revoltar contra Deus, porque ele acha que Deus é injusto.
Ele não consegue entender que ele deveria ter feito a parte dele. Ele acha que basta que ele queira, Deus tem que se submeter aos seus desejos. E é o contrário. Deus não pede nada para ele. Ele não pede que eu mereça, que eu fique bom, que eu me melhore, que eu seja melhor para ele. É para mim. Porque eu sou parte integrante do sistema divino. Se eu estou de um lado ou do outro, sou eu que vou ter que definir, mas que eu vou ter que caminhar junto ao reequilíbrio, à harmonização, né? A serenização de sentimentos. Quem vai ter que passar por isso sou eu. Então não adianta, às vezes, a gente ficar protelando, né? Deixando para depois. Não, depois eu resolvo isso. Como às vezes a gente vê as pessoas que têm um certo grau de mediunidade, né? É muito comum a gente encontrar isso, principalmente dentro das famílias. Pessoas que veem espíritos, pessoas que conversam com os espíritos, pessoas que ouvem os espíritos e não aceitam. E negam e dizem que não existe, não querem saber. E quando o assunto vem à tona, o que a pessoa fala? Ela não acredita na reencarnação, mas ela fala, vou deixar para a próxima. Isso é o que? É preguiça espiritual, que ela vem da preguiça mental e transforma o corpo, às vezes, num amontoado de dificuldades, de problemas, de sofrimentos, porque não se preparou espiritualmente. Não quer dizer que nós que viemos para a doutrina espírita, para aqueles que praticam, né, os ensinamentos de Jesus, que sejam cristãos, que busquem se melhorar, não tenham problemas. Os problemas todos nós tivemos, temos ou teremos. A diferença é que quando a gente busca entender os ensinos de Jesus, quando o problema aparece, nós conseguimos perceber que nós temos a nossa falha. Nós temos a nossa dificuldade, nós temos que nos modificarmos, porque cabe a nós nos modificarmos e não ao outro. Então, para que a gente não fique jogando a nossa responsabilidade como homem de bem para que o outro o faça, né? Porque não vai mudar nada, ninguém pode mudar nada em mim, eu tenho que me mudar. A gente vê isso dentro dos processos corretivos, né? Quando alguém se desvia do caminho e parte para outros lados do crime, né? Pega, prende e isola. Mas ele só vai mudar o seu pensamento, só vai mudar a sua condição o dia que ele se conscientizar que ele precisa se modificar. E não que nós precisamos nos modificarmos para que ele se melhore. Então, a gente tem que começar a buscar esse entendimento de uma forma totalmente diferente, porque fica difícil para nós queremos nos modificarmos se nós não fizermos a nossa parte em momento algum. Então, meus irmãos, ou nós nos tornamos homens de bem em algumas encarnações, buscando nos melhorarmos a cada momento reencarnatório, cumprindo com os nossos compromissos, entendendo as nossas necessidades, ao invés de nos revoltarmos contra Deus. Porque quando se fala o Espiritismo sempre nos traz uma mensagem, né? Que a dor, né? O mal é o remédio. O mal, às vezes, é o remédio. E a gente tem que entender que, às vezes, a dor é o começo da alegria, é o começo do melhoramento. Porque a dor, às vezes, vem para fazer com que nós possamos perceber o quanto nós estamos num caminho de desarmonia, de desequilíbrio, de desalinho. Então, essas coisas todas que cabe a nós nos modificarmos constantemente, de reconstruirmos em nós o ser espiritual que veio reencarnar. Porque quando no processo reencarnatório, no plano espiritual, nós, às vezes, já damos nossos palpites e pedimos algumas dificuldades, pedimos para cumprirmos alguns problemas, algumas coisas, com toda certeza a gente pede um monte de coisa.
Eu quero vir cego, mudo, surdo, coxo, com um monte de dificuldade. E aí o Ministério da Reencarnação analisa nossos pedidos, analisa nossas forças, vê o quanto nós já aprendemos para trás, e o que foi que nós aprendemos, e como foi que nós aprendemos, e o porquê nós aprendemos. E vê que nós não temos ainda energia e força suficiente para cumprir aquilo tudo que a gente quer fazer de uma vez só. E nos dá como missão, como meta daquela reencarnação, um pequeno trabalho, alguma coisa pequena para se cumprir, e a gente chega aqui e esquece totalmente e se volta para o lado material. Ao invés de nos voltarmos também para a espiritualidade, o lado material é importante, é importantíssimo. É importantíssimo que nós trabalhemos. É importante que a gente adquira bens, que a gente consiga ter o alimento na despensa, a geladeira farta, ter um conforto maior em casa, ter um lar para viver e ter uma casa que te abriga. Mas é importante que nisso tudo a gente seja consciente de que nós estamos fazendo não apenas para nós, para a coletividade nossa. Marido, mulher, filhos, pai, mãe, sogro, sogra, aparentados, para que a gente possa produzir e trabalhar e fazer as coisas com compreensão, com sentimentos puros e não por interesse da materialidade. Não apenas para que a gente possa se destacar, né? Eu me destaco frente aos meus familiares porque eu tenho isso, eu tenho aquilo outro. É uma posse momentânea, porque Deus pode tirar de nós e nos devolver se Ele quiser. Mas nós temos que ter créditos e merecimentos. E às vezes nos é colocado oportunidades maravilhosas de sermos úteis, de sermos bons, de podermos auxiliar alguém, e a gente faz o quê? Deixa para depois. Ah, não, vou deixar para outro momento, vou deixar para fazer isso quando eu for velho, quando eu aposentar, e na aposentadoria não dá tempo. E a gente descobre então que nós podíamos ter nos melhorado lá atrás. Nós podíamos ter feito uma construção de um ser mais equilibrado, mais harmonizado e útil à sociedade, útil à comunidade que vivemos, e não vivermos egoisticamente apenas pensando no nosso próprio umbigo. Quando se fala de homem de bem, fala-se de uma pessoa que está tentando se modificar, compreender e entender as suas necessidades frente à vida, e não as suas necessidades materiais apenas, que vão ficar aqui no planeta. Porque o dia que retornarmos ao plano espiritual e nos será perguntado o que fizeste do tempo e das oportunidades que te foram oferecidas, a gente não tenha que abaixar a cabeça e não saber o que responder. Que a gente possa ter vivido de uma forma tal que possamos dizer: Senhor, eu não fui um vencedor, mas eu fiz a minha parte, eu lutei, eu tentei da melhor forma possível. E isso tudo a gente vai conseguir com respeito e com amor, para que nós possamos construirmos a nossa própria personalidade e começarmos a nos modificar como espíritos. E aí então, quando nós começarmos a nos melhorarmos realmente como espíritos, nós não vamos ficar procurando o destaque para que a gente pareça mais que os outros. Nós vamos procurar cada dia mais o anonimato para que possamos trabalhar sem incomodar os outros, para que possamos construir com alicerces mais resistentes e mais profundos, né, Pedro? É a questão, inclusive, relativa ao fato de sermos muito acomodados, né? Nós, dentro da situação que a gente se planeja vir para o plano espiritual, que vem para o plano material, vem para o trabalho, a gente se depara com muitas situações que é muito mais fácil deixar de lado, né? Deixar para depois. E nós vivemos hoje uma questão mundial muito interessante, né? Depois de virmos de uma pandemia que ainda é presente, que ainda traz consigo
muitas restrições no âmbito da nossa própria existência, das nossas liberdades, agora nós nos deparamos com a guerra que ocorre na Europa e a gente começa a pensar como é que aquelas famílias que estavam juntas, viviam de forma tranquila, pacífica, confortável, está se deparando com tudo isso. E a gente vê a separação de famílias, onde alguns conseguem sair do país, outros não conseguem sair, onde tem que deixar, abandonar tudo aquilo que foi construído através da matéria, né, do dinheiro, seus lares, seus bens. E é tudo que traz para nós reflexões profundas, né? Será que nós somos realmente pessoas que gozam de uma certa facilidade, de um certo conforto, e isso é inabalável? O único tesouro que nós temos, que é como o Gilberto estava falando, é aquilo que nós construímos para nós, para o nosso caráter, para o nosso eu, né? Para aquilo que nós viemos fazer aqui. Olhando e se compadecendo da situação daqueles que estão hoje em situação de guerra, nós imaginamos a dor que eles não estão passando, por as dificuldades que eles não estão enfrentando. Então entendamos nós, de uma forma didática, né, por tudo aquilo que a gente vê, que a pandemia ceifou de cada um de nós, não só os parentes, as pessoas queridas, mas a nossa liberdade, o nosso direito de ir e vir, né, que agora para determinados lugares você tem que entrar, tem que ter uma carteira vacinal. Olha a nossa limitação, nós não temos praticamente poder sobre nada, nós não temos poder sobre a nossa própria vida, mas nós temos poder sobre as nossas atitudes, porque a matéria vai ficar, mas o espírito é imortal, ele continua, ele transcende. Então temos que mudar o nosso olhar para que entendamos que somos um espírito imortal, e é esse espírito que tem que criar adornos, bens, que são bens imperecíveis, imutáveis, que são os tributos que acolhemos não só no aprendizado, mas na prática diária do bem e do trabalho aos nossos irmãos, aqueles que convivem com a gente. E quem é o nosso maior irmão, senão aquele que está dentro de casa, os nossos pais, os nossos irmãos. A gente percebe que dentro de uma família onde há um desajuste entre sentimentos, entre simpatias, uma coisa que é muito frequente é o surgimento de doenças, porque você psicossomatiza tudo aquilo, introjeta no seu organismo e você se faz doente. Então, a dinâmica é muito fácil de entender, o contexto é muito claro, mas a fórmula é mais fácil ainda. Nós temos o Evangelho de Jesus que nos ensina tudo aquilo que temos que estar fazendo e que devemos fazer. A vida de Jesus, tendo todas as potencialidades que ele tinha, viveu de forma simples, humilde, não tinha sequer um travesseiro para debruçar a sua cabeça. Mas os seus exemplos permanecem até hoje, há mais de 2000 anos. Olha o poder, a força do exemplo de um espírito que veio para a Terra para trazer o ensinamento e evitar que nós soframos. E aí você, de forma a tentar se esquivar das suas obrigações, coloca na cabeça de que isso aí não é essencial. Eu posso garantir que as pessoas mais felizes que eu conheci sempre foram aquelas que mais se adequavam aos ensinamentos cristãos, porque elas não precisavam de quase nada. E tem um ditado muito interessante que diz que a pessoa que mais tem é aquela que menos precisa. Não porque ela tem muitas coisas, não, é porque ela tem poucas exigências, poucas ambições. Ela sabe da necessidade da transformação do seu espírito. E o que está em redor, que está à sua volta, pode contribuir para que ele possa adornar o seu espírito. Mas não é essencial. Essencial é a sua vontade. É você se determinar a transformar a sua vida, aproveitar esse momento divino que é tão importante. A gente recebe muitas manifestações nesse sentido, dizendo o número de
dos espíritos que querem reencarnar, mas que ainda têm que aguardar o momento certo. E nós, na oportunidade da reencarnação, muitas vezes negligenciamos a nossa obrigação, as nossas tarefas. Então, nunca é tarde para começar. Chico já falava, né? Nós não podemos fazer um novo começo, mas podemos modificar o nosso final, o que daqui para frente virá a acontecer. Nós temos todos os elementos, todas as ferramentas para que isso aconteça. E nós só precisamos ter a boa vontade. Tirar o comodismo do nosso dicionário, da nossa pauta do dia, e sairmos para fazer o bem, trabalhar em benefício dos outros, entender que o bem que fazemos aos outros é bem que fazemos a nós mesmos, né, Gilberto? Porque é uma das leis, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E o quanto é difícil, né, a gente se auto-amar. Porque a gente fala muito em amor, 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 mas quando vem a nossa vez de pôr em prática o nosso compromisso, a nossa obrigatoriedade, a gente começa a ter dificuldades. Então nós somos espíritos aprendizes deste momento reencarnatório, necessitados de boa vontade. E a boa vontade não é Deus que vai me dar. A boa vontade não é o professor que vai me ensinar a ter. É própria de mim, é própria do meu espírito. Porque se eu não quiser me modificar, nada me fará modificar. Apenas o tempo vai fazer com que eu me esforce para aprender alguma coisa. Então, para nós, espíritos e espíritas dessa encarnação, os ensinamentos que Kardec nos deixou, através da codificação da doutrina, fazem de nós espíritos viajores capacitados. Porque a gente começa a estudar, a gente começa a ver a necessidade da mudança, começa a compreender o porquê estamos aqui e para onde vamos, de que forma nós vamos. E se nós sabemos algo nesse sentido, por que não pormos em prática esse momento? Por que não pormos em prática, neste momento, a oportunidade que nos foi dada? Então, meus irmãos, vamos buscar nos transformarmos em homens de bem, respeitando-nos em primeiro lugar, para que possamos então aprender a respeitar o próximo. Porque se eu não me respeito, eu não posso respeitar ninguém. E para que isso ocorra, a gente tem que se modificar, compreender, entender e nos trabalharmos. E através dessa mudança a gente vai aprender a respeitar Deus. E a hora que nós começarmos a aprendermos a respeitar Deus, nós começaremos a ser outros espíritos, mais elevados e mais esclarecidos. Nosso tempo hoje está praticamente encerrando, e temos ainda a mensagem de Antônio, que ele esteja em paz onde estiver, que Jesus o abençoe e o ilumine pelo tanto que ele nos ensinou. Muita paz a todos, até o próximo programa, que Deus nos abençoe e nos envolva em seu manto de paz. Agradecemos a companhia de vocês durante todos esses tempos e solicitamos que possam mandar mensagens para nós, para a Rádio Londrina, sugerindo temas para que a gente possa, muitas vezes, saciar o conhecimento e também aprendermos bastante. Um bom domingo a todos vocês, uma ótima semana de trabalho, de aprendizado e de amor. E obrigado novamente pela oportunidade de podermos estar juntos. Olá, amigos. Nas reflexões de hoje, nós vamos procurar de uma forma bem espontânea, sem aquela preocupação exagerada de estudar tópico por tópico, mas abordar o capítulo 2 do livro Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, o capítulo Meu Reino não é deste mundo. A grande missão de Jesus foi apresentar o mundo, a Terra, como um ponto de passagem e o destino final da alma, o mundo espiritual. Com isso, muda completamente o ponto de vista, que é o item 5 desse capítulo 2 que nós vamos abordar, junto com o item 6.
Porque o item 5, Allan Kardec, que ele mesmo vai colocar, analisar, refletir sobre os ensinamentos de Jesus, ele é o tema desse capítulo. Por que o ponto de vista? Porque ele vai fazer aquela comparação, que é o que o Espiritismo vem nos apresentar. A vida na Terra é passageira. A vida no mundo espiritual é a eternidade, é a continuidade. Então diz Allan Kardec que aquelas pessoas que estão no mundo, que conseguem olhar para o mundo e perceber que isso é uma passagem, e tem a certeza, a fé, que a vida continua. Gente, eu não sabia que é tão difícil para as pessoas compreenderem que a vida continua. Eu pensava que isso era algo inato da humanidade. Puxa vida, a gente vem do mundo espiritual, a gente vem com esses resíduos da vida no mundo espiritual, mas Deus nos põe num corpo tão denso para as experiências da Terra, que nos distancia da nossa realidade, que nós temos que, no mundo espiritual, despertar a consciência. E para isso, à medida que a alma vai amadurecendo, Jesus vai promovendo o mundo à sua espiritualização. Então ele vem, ele explica do porquê da existência, do para onde estamos indo. Meu reino não é este mundo, que é o nome do capítulo. E depois vem o Consolador explicar como que funcionam essas leis. Então daí diz assim, Allan Kardec, então quando nós temos a consciência de que a vida continua, a vida na Terra é passageira, nós vamos nos moralizar mais, porque nós vamos nos preocupar com o futuro mais eterno e não o imediato. Aí, no item 6 desse capítulo, Allan Kardec vai perguntar, mas nós não podemos, então, ser felizes na Terra? E os espíritos aí vão dizer com muita clareza, o homem procura o seu bem-estar na Terra, e ele vai querer viver o melhor possível aqui na Terra e o menos mal possível. E com isso, ele vai colaborar na construção de um mundo melhor. Então olha que interessante, enquanto estamos na vida física, quanto mais nós quisermos viver melhor, nós mais vamos ter que conquistar e descobrir coisas melhores, facilitar a vida para nós e a dos nossos semelhantes em torno de nós. Então a gente vem na Terra, passa 30, 40, 50, 80 anos e voltamos para a espiritualidade. Se não tivermos essa noção, o sofrimento se multiplica porque a gente acha que não volta para lugar nenhum. E quando o Espiritismo, quando Jesus nos diz que a vida é imortal e a gente tem a certeza que a gente vai continuar, tudo que fica difícil da luta da Terra passa a ser passageiro. E a gente sabe que um dia vai terminar e só continuará esse sofrimento no mundo espiritual se nós não soubermos bem viver. Então Allan Kardec vai dizer assim com suas palavras, os reveses, as amarguras da vida terrena não são mais que incidentes passageiros para aqueles que creem que a vida continua e recebem essas dificuldades com paciência, porque a vida não é, a morte não é mais a porta para o nada. A morte, ela passa a ser a libertação para a felicidade e o encontro capaz que nós tanto buscamos, estando e continuando vivos e podendo nos relacionar com os nossos entes queridos que continuam na vida física e que um dia voltaremos a encontrar no mundo espiritual. Quem crê na vida imortal, quem sabe que a vida futura prossegue, vai receber as preocupações da vida com mais tolerância. E assim vai orientando Allan Kardec. Já quando estamos incertos quanto ao futuro, tudo fica mais pesado na vida. Tudo, então, passa a ser conquistas imediatas. Nós queremos ser felizes agora. Nós não pensamos em preparar um futuro eterno, em que nós vamos nos libertando dos problemas da vida, em que nós vamos construindo em torno de nós a harmonia, para podermos deixar a vida física com as pessoas que viveram conosco, em paz conosco e com a certeza de estarmos com a consciência tranquila por termos feito o melhor. Então o homem, diz Allan Kardec, deve sim procurar
na vida o seu bem-estar, mas ele vai colocar a definição que Jesus nos dá. Ele vai dizer, mas o Espiritismo vai condenar, como Jesus, o abuso que se faz dessa busca da alegria na terra, o abuso que se faz dessa busca dos prazeres da terra, que vai redundar em sofrimento para o espírito. A gente recorda muito bem quando Jesus faz uma colocação depois das bem-aventuranças, quando ele diz assim, é preferível que o indivíduo, que o ser, ponha uma vista a perder do que sua alma a perder. Lance seu braço fora do que põe a sua alma a perder. Quer dizer, Jesus está dizendo, é preferível que a gente enfrente dificuldades na vida física, mas não crie problemas para a evolução moral do nosso espírito, do que a gente vivendo livremente, a gente se permita, se dê tanta permissividade para as coisas negativas, que a gente construa um destino, embora temporário, mas muito sofrido, para a vida depois da morte física. E o que acontece? Acontecem essas lutas reencarnatórias, redentoras, tão delicadas, com as quais nós estamos nos encontrando hoje. Aí vem a reencarnação como esse mecanismo de amor de Deus para resgatar a ovelha perdida, que usou da permissão que se deu para buscar o prazer na vida física sem pensar na sua vida futura, e que abusou demais, construindo um futuro inglório, fazendo padecer os que estavam ao seu redor, criando sofrimento, quer dizer, endividando-se perante a lei de amor que o Pai criou. Volta para o mundo espiritual em sofrimento, cercado do ódio das criaturas que feriu. E aí a reencarnação vem com aquele mecanismo de reajuste, que as pessoas têm que se reencontrar com seus desafetos, as famílias tornam-se complicadas, os irmãos tornam-se problemas, animosidades presentes, pais e filhos que não se dão, mães e filhos que não se dão, casais com muitas dificuldades. Por quê? Porque viveram a vida se dando a permissão de buscar numa única existência alegrias e prazeres que poderiam ter conquistado suavemente, construindo em torno dos seus passos o bem que necessitariam ter construídos. Mas Jesus sabia da nossa incompetência moral, da nossa ignorância, da nossa imaturidade moral. Por isso que ele vem de tempos em tempos trazendo os ensinamentos pelos profetas, através do seu exemplo de amor, de bondade, dos ensinamentos do tomai a vossa cruz e me siga, do Consolador prometido, provando-nos que a vida continua. E agora vamos olhar para a eternidade, para a imortalidade, mas vamos olhar para a vida, porque se nós estamos aqui na vida física, é por vontade do Pai, é porque nós temos uma tarefa aqui, do nosso crescimento moral, servindo a humanidade onde nós estamos presentes. Eu me recordei, enquanto fazia essa leitura desse capítulo 2, Meu Reino Não É Deste Mundo, me recordei das pessoas da ciência. Steve Jobs, por exemplo. Steve Jobs foi uma pessoa, eu fui na internet procurar, aquela primeira aberturazinha que diz lá das Wikipédia, né? Foi um inventor, empresário, magnata americano no setor da informática, notabilizou-se como cofundador da Apple e por revolucionar 6 indústrias: computadores pessoais, filmes de animação, músicas, telefones, tablets e publicações digitais. 56 anos ele desencarnou de um câncer. Em 56 anos, veja quanta contribuição ele trouxe para o mundo. Agora eu pergunto, ele fez isso por missão ou pela ânsia de viver? Não importa, contribuiu com o mundo. Então, na ânsia de viver melhor, de descobrir, de inventar, a gente contribui. Então, se a pessoa é altruísta, ela faz pensando na humanidade. Por exemplo, nós estamos na fase das vacinas. Está cheio de países buscando vacinas. Muita gente está buscando construir vacina politicamente, por dinheiro, para vencer uma guerra de conquista de um país para outro. Mas aqueles cientistas que estão lá pesquisando para salvar uma humanidade de um vírus, para ajudar, para participar. Seja como for, a humanidade vai crescendo e vai aprendendo com a ciência, através dos que contribuem
com o egoísmo que para si próprio não vai trazer benefício, mas traz para a humanidade. E com o altruísmo, aqueles que acendem luz ao redor dos seus passos e trazem benefício para a humanidade e muito para si próprios. E assim a gente vai construindo esse encontro entre o nosso presente aqui na Terra e a nossa fé na vida futura. Vamos participar, vamos entender, estamos aqui para viver bem, e viver bem é só com Jesus, com o seu Evangelho, dentro das concepções que Deus é amor e tudo da sua misericórdia a favor da nossa evolução, do nosso progresso. Grande abraço a todos. Além da vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina.